Fala aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você está assistindo, mas o que você vai assistir aqui é exatamente a nossa história. Como foi, ou melhor, como tem sido esse nosso primeiro ano aqui nos Estados Unidos, que está completando exatamente hoje, dia 8 de abril. Um ano. Um Passou ano, muito Love. rápido, né? Um filme passa na cabeça? Pô, nem fala. Gente, são muitas histórias, muita emoção, muita dificuldade, muita superação das dificuldades, mas certamente muita alegria. A gente separou aqui alguns tópicos que a gente vai compartilhar, porque muita gente gostaria de saber o que a gente tem para compartilhar, a gente tem curiosidade de saber como tem sido o nosso ano aqui, e muitas pessoas também podem ter o desejo de querer estar aqui, e quem sabe, muitas das coisas que a gente vai compartilhar pode ajudar vocês daí. Então separei aqui como motivação, como a gente escolheu nossa casa, como foi abrir nossa conta no banco, como foi comprar o nosso carro, como foi a gente fazer o nosso passe da Disney, como foi matricular nossa filha na escola, enfim. Tem muita coisa bacana, eu espero que você assista até o final, que isso vai valer a pena. Vai valer. Beleza? Então, roda a vinheta aí e vamos lá. Tem vinheta? Deve ter vinheta. Bem, se não tiver vinheta, alguém que se compadecer, que não tem um vídeo que não tem uma vinheta, faz uma vinheta pra gente aí e manda pra gente. Beleza? Motivação, Lavinho, quando a gente começou a conversar, vamos lá ou não vamos? O que de fato a gente pode compartilhar que tenha sido verdadeiramente a nossa motivação? Ao contrário de muita gente, tá? Muita gente deixa o seu país, principalmente o Brasil, deixa o país alegando o fator violência. Ah, não, aqui é muita violência, aqui não, nada presta, eu vou me mudar para um país. Não foi o nosso caso, tá, gente? A gente, graças a Deus, a gente entende das dificuldades do país, mas em momento algum a gente quis vir para cá, pensou em morar nos Estados Unidos por conta de uma violência no país. Esse não foi o nosso caso, tá? E também, nem viemos para cá deslumbrado com, cara, é o país dos sonhos. É você ir para lá em 6 meses, um ano, você tá rico, é tudo mil maravilhas, lá é tudo baratinho. Cara, é completamente diferente. Total. Quem vier para cá, baseado em vídeos que vê no YouTube, vai vir para cá se arrasando. Procure assistir vídeos, eu espero que esse, inclusive, seja um. Que vocês possam falar assim, cara, encontrei um vídeo, de fato, de pessoas pé no chão, de pessoas realistas. Tá? Vocês vão entender muitas coisas. Talvez a única coisa que a gente vê, eu tenha vindo para cá, isso é até mais eu do que ela, vindo para cá um pouquinho assim, iludido, foi a questão da compra de carro. Eu vou explicar para vocês mais na frente e vocês vão entender por que e aonde que eu estava iludido com essa parte. Mas assim, todas as outras coisas, as mil maravilhas que vários YouTube fala, que Estados Unidos é isso, aquilo outro, a gente nunca tirou o pé do chão. A gente veio para cá com toda a consciência do mundo que a gente encontraria coisas maravilhosas e encontraríamos coisas negativas também e principalmente muitas dificuldades. Estamos completando hoje um ano e as dificuldades, não passaram? Não. A gente ultrapassa algumas dificuldades, mas logo na frente vem outras dificuldades, vem um outro desafio. E assim vai. Pois é, então a gente tem um ano aqui e a gente começa a enxergar um norte da gente começar a respirar um pouco menos acelerado. E eu não estou dizendo tranquilidade, tá bom? Mas aí a respeito da motivação, você não acabou não falando. Não, e é isso, é o que a gente vai falar agora. Motivação, gente. Então, assim, eu acredito que todo mundo tenha sonhos de viver coisas diferentes na vida. Eu acho que ninguém que tenha vivido uma coisinha básica falou assim, eu já vivi isso aqui, para mim é o suficiente. Nós, quando estivemos aqui em férias em 2014, a gente ficou encantado pelo país. As regras do país, a gente não circulou nos Estados Unidos, a gente esteve especialmente na Flórida, Orlando. E pra gente aquilo foi o suficiente. É claro que a gente não pode tirar aquilo para todos os Estados Unidos. Mas também a gente não pensou em morar em todos os Estados Unidos. A gente pensou em morar em Orlando, na Flórida. Então, pra gente, viver aquilo ali, viver aquelas regras, viver aquela diversão, tá próximo à diversão. E aí sim, gente, é algo que a gente não estava iludido no Brasil, é algo que a gente chegou aqui e comprovou. A gente pode viver um lazer, pode viver coisas de lazer, principalmente para nossa filha, muito mais em conta do que a gente vive no Brasil. Então, isso, sem dúvida, para a gente foi um grande motivador. E a gente ter uma educação diferenciada para nossa filha, a gente poder, enfim, falar inglês. Eu tenho um desejo grande de falar inglês e aqui tudo isso poderia ser mais fácil, mais simples
Então, unindo o útil ao agradável, ou seja, o prazer de estar perto da Disney, de viver num país, na cidade mais alegre do mundo, fez com que fosse a nossa maior motivação em estar aqui. Curiosamente, hoje a gente não está morando em Orlando. A gente nem sempre faz só o que quer, a gente também faz o que precisa ser feito. Então, nesse momento, a gente mora em Houston, também está sendo maravilhoso, até porque o país, pra gente, já vamos dar um spoiler do que a gente achou? É maravilhoso, então a gente está satisfeito com isso. Agora, o que a gente pode falar assim da nossa primeira caminhada, quando a gente de fato decidiu ficar aqui? Porque a princípio, gente, a gente veio passar umas férias de 30 dias. A gente até veio com aquela intenção assim, caso a nossa avaliação, tudo que a gente mapeou do país, esteja de acordo com aquilo que a gente tem em mentalidade, talvez a gente possa avaliar as possibilidades de ficar. Mas a certeza que a gente tem é que nós iremos e daqui a 30 dias a gente retorna. Enfim, passaram esses 30 dias, enfim, a gente acabou tomando essa decisão de ficar e acabamos vendo meios de aqui ficar. Então, começou a nossa trajetória. E a nossa primeira trajetória aqui foi a abertura de conta, que na verdade a primeira foi a gente fazer um plano de celular. Fazer um plano de celular aqui, óbvio, é tranquilo? Para quem chega aqui, pode ir lá fazer, ó, eu quero um telefone e sai de lá falando na hora? Não. É simples assim como o youtuber passa? Não é. É, gente, a situação não é tão simples assim. Na verdade, nada é tão simples, né? Exatamente. Então, quando alguém assistir um vídeo aí, pô, é molinho aqui, qualquer um chega e faz... Gente, dê um pouco de mais atenção nisso, porque não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente foi abrir uma conta de telefone... E só um parêntese, para não achar que às vezes é só um casal azarado que acabou vendo dificuldade em tudo. Não é. Isso é a realidade de várias outras pessoas. Hoje a gente conhece uma infinidade de brasileiros onde todos falam, todos replicam a mesma informação. Então não é questão que aconteceu com a gente isolado. Não. É porque funciona exatamente dessa forma. Tem um caso que as pessoas dão uma sorte também. Tem gente que chega aqui, de alguma maneira, eu consegui meu telefone no dia seguinte. Saí falando. Teve até o caso também de sorte que você acabou tendo em relação à tua habilitação. Mas bora lá, depois a gente fala. Tem um caso que pessoas que vão lá, compram um carro, acabou de sair da loja, sai dirigindo um carro maravilhoso, espetacular, pagou baratinho. Há casos, gente. Eu não estou aqui para falar do caso de todo mundo. Eu estou para falar do padrão e como foi com a gente. O que a gente viu como padrão. Então, para comprar o telefone não foi assim tão simples. Já pedem para a gente um endereço, um comprovante de endereço, um mero comprovante de residência. E quando te pedem um comprovante de residência, se você ainda está num hotel, você acabou de chegar, você está 30 dias, ou você veio aqui 15 dias, ou você veio sem a sua casa alugada, se você não alugou no Brasil para chegar aqui já com o teu endereço, como é que você tem um comprovante de residência? Então, assim, não foi tão simples assim. Agora, é barato, gente? Gente, aí eu posso dizer que é sim, comparado ao Brasil, sim, com certeza. É extremamente barato. A gente acabou fazendo um plano aqui no total, fizemos para 4 linhas telefônicas, porque a gente veio para cá inicialmente dividindo residência com meu irmão. Então, a gente fez 4 linhas, 2 para a gente e 2 para o meu irmão e a esposa dele. A gente pagou aí num total, se eu não estou enganado, foi $60 por linha. 59, por linha. Acho que foi 59. E tem planos de 50. A gente acabou ficando com de 60, eu não lembro tão bem o porquê, mas enfim, tem plano de $50. Então você paga aqui mensalmente para falar à vontade, dados à vontade, de qualidade, dados de qualidade em certos locais, por $50. Gente, a primeira má notícia em relação aqui, pelo menos Flórida, onde a gente morou, Orlando, região de Orlando, Grande Orlando, e aqui é onde a gente está agora, a gente só quer falar de onde a gente colocou os pés. O sinal telefônico é péssimo. Não em todo lugar que é bom. A internet também, ela acompanha. Tem locais que é maravilhoso. Quando ela é boa, ela é muito boa. Aí parece que você está num 5G no Brasil. Mas em compensação, em todos os estabelecimentos tem Wi-Fi. O que acaba te salvando. Aproveitando, depois, na medida que você vai tendo o seu crédito, né? Você pode, se você quiser trocar de aparelho telefônico. Foi o caso do Thiago, que ele veio pra cá com um 7. E ele veio depois, trocou por um 13.
E se você não tá querendo ou você não pode pegar e você desembolsar o valor de um aparelho novo, por mais barato que ele seja aqui nos Estados Unidos, é possível, nessa tua linha telefônica, você financiar por um valor baixinho. Tu paga quanto, mais ou menos? É 30? Eu acho que são $35. 35 Gente, dólares. essa parte dos Estados Unidos, sem dúvidas, é a que todos enxergam como a melhor e realmente é inegável. Aqui você compra um aparelho telefônico, né, o último iPhone ou, se você quiser, o último Samsung, você vai pagar aqui $1.000 no máximo. Conta de banco. Essa que é a maravilha. Eu ouvi muito no Brasil que é fácil. Você chega lá no banco e abre sua conta. Na verdade, não é mentira. Sendo que o banco ele só vai abrir uma conta para você mediante o seu comprovante de residência. Se você não tem comprovante de residência, E aí? como você abre uma conta? Então, para você abrir uma conta no banco, em primeira coisa, gente, tenha isso. Você vai precisar de um comprovante de residência. Ah, tem como você abrir sem comprovante de residência? Nos maiores bancos americanos, a nossa experiência é negativa. Você não consegue. Existe banco que permite? Existe. E na maioria das vezes é desconhecido por brasileiro. Manda uma mensagem para a gente que a gente vai ter um prazer de compartilhar com vocês informações do banco, inclusive da gerente do banco. Tá bom? Vamos falar do aluguel, em primeiro lugar. Gente, até 2020, a história dos Estados Unidos era uma. Depois da pandemia, foi outra. Eu não sei qual é a história. Eu vou falar a história que eu ouvi. Eu não pesquisei, isso não me interessou muito saber. Sendo que foi muita gente deixando os Estados Unidos e voltando para o seu país. E dando questão da pandemia. Isso por conta da pandemia. Dando calote em financeiras de carro, dando calote em financeiras de telefone, em operadoras de telefone, dando calote em imobiliárias de aluguel de casa, N coisa. E os Estados Unidos tomou medidas drásticas quanto a isso. Então, para você hoje conseguir alugar uma casa aqui, é um pouquinho além do fácil que o youtuber te passa. Fala aí. Não, até porque essa questão do calote, antigamente você conseguia fazer tudo isso apenas com o teu passaporte. Você não precisava desse comprovante. Isso mudou após a pandemia por conta desses calotes que ele está falando. Que os próprios gerentes de concessionária, gerentes de banco, eles informaram, entendeu? E não só foi só com o público, o povo brasileiro. Foram pessoas do mundo todo que estava aqui, que acabou voltando para os seus países, porque não tinha condição de estar pagando por conta de trabalho, meteram o pé e tipo, e aí? Teve até o cara do carro, né, que falou que foi com um pátio lotado, cheio de carro devolvido. Aí, então essa é a realidade para quem quer vir morar hoje. Alugar casa no teu nome, sem documento, é possível? É possível, mas é extremamente difícil. Você vai procurar muito. Na região de Orlando e Grande Orlando, todas as cidades ao redor, casa de 2 quartos, está variando aí entre $1.800 a $2.400. $1.800 a $2.400. Tem até a questão dos apartamentos, né? Aí tem os apartamentos que são pouca coisa mais barato. Você está conseguindo um apartamento 2 quartos por $1.600, $1.700 nessas regiões também. E essa é a realidade de hoje, tá? Então vamos lá, próximo tópico aqui, ó, próxima coisa que a gente tem para compartilhar. Vamos lá, essa daqui, homem vai adorar, comprar carro. E aí, tá fácil, não tá? Gente, foi uma coisa que a gente penou também. Eu juro para vocês, eu cheguei aqui achando que eu ia chegar lá na Toyota. Ó, Alice no País das Maravilhas. Tá aqui, ó, entrada, $2.000, $3.000, vou sair com o meu carrinho aqui, prestação aqui de $200 a $400 por mês. Esse foi o meu sonho. Gente, foi a parte que eu pesquisei, mas eu pesquisei no período errado. Eu tinha pesquisado tanto antes, tanto no site, eu só esqueci de um detalhe. Tudo aqui nos Estados Unidos é voltado para algo chamado de score. Se você tem um score bom, ou seja, se você tem um bom crédito no mercado, você realmente compra com uma entrada muito baixa, com juros muito baixos e etc. Agora, para você realmente ter um score, você precisa ser uma pessoa documentada nos Estados Unidos. Você precisa estar com o teu documento certinho. E turista não tem documento. Então, chego eu na Toyota para comprar um carro. Recém-chegado. Recém-chegado. Eu, assim, recém-chegado. Decidi ficar. Toyota, vamos para Toyota. Cheguei lá, gente, assim, a queda do cavalo foi tão grande que foi praticamente assim, um camarada falando para mim,
olha, se você quiser levar um carro meu, o que eu consigo fazer para você, talvez, se você me afirmar que quer, eu talvez consiga fazer isso para você, é se você levá-lo à vista. É Sei assim, que talvez nem à vista, no final das contas, eu ia conseguir levar aquele carro. Talvez você pense assim, Thiago, mas isso não é possível, cara. Eu vi fulano que compra, eu vi ciclano, um amigo meu teve aí ontem e comprou. Gente, possível é. E eu vou dar uns caminhos. Sendo que não é tão simples assim, aquela coisa que a gente pensa que vai chegar na loja e comprar um carro zero, dando 2 mil de entrada e financiando com juros baixinhos. Turista aqui você pode chegar e financiar sim, lá na Toyota. Ele vai financiar para você, mas você vai ter que dar 70% de entrada no carro. E o teu juros vai ser um juros de aproximadamente de 20% a 22%. Para vocês terem uma ideia, o americano compra carro, casa, muita coisa aqui com juros de 1%. Casa com 3,5%. Carro é com 0,9% ou 1% de juros ao ano. Ao ano. Então, quando alguém vai aplicar a você um juros de 22%, você toma um baque, porque você vê que a prestação fica lá em cima. Você deu 70% do carro e tua prestação fica lá em cima. E aí não tem jeito, você vai recorrer a um carro usado, vai nos dealer. E aí, gente, é onde tudo acontece. Assim, eu procurei durante uma semana e eu não podia mais ficar procurando, porque assim, as coisas aqui são longe, são distantes. Eu estava usando o carro do meu irmão, eu estava ocupando o tempo do meu irmão, que meu irmão já estava aqui um pouco antes de mim. Então eu tinha que tomar uma decisão. E eu não consegui encaixar um bom valor de entrada, um bom valor de prestação com o carro que eu verdadeiramente queria. Então eu tive que ir no melhor opção, no melhor carro. Então, assim, na minha visão, tá? É questão realmente de gosto. Isso aqui eu não vou conseguir assim dar um parecer de falar assim o que é melhor, o que não é, uma sugestão, até me corrigir. Não consigo falar isso. Eu acabei dando uma entrada no carro, se eu não estou enganado, foi de $5.000 e pagar uma prestação de $500. Talvez uma pessoa pense assim, pô, mas isso está maravilhoso, você pagar isso num carro. Gente, quando a gente fica com o carro, por exemplo, agora eu estou completando 1 ano com o carro, ou completar daqui a pouco, né? 1 ano com o carro, eu devo mais de carro do que o carro vale. impressionante. Então eu não consigo vender o meu carro. É como se você comprasse um carro zero no Brasil. É igualzinho. Você compra um carro zero no Brasil esse ano, financiado. No ano seguinte, 1 ano depois, você vai ver que o teu carro pode ser um Honda. Não interessa. Você vai ver que o teu carro ele vale menos do que você deve de carro. Por que eu falo Honda? Porque o Honda é o carro que mais se mantém valorizado ao longo dos anos. Mas o primeiro ano é terrível. Então aqui você comprar um carro usado e para depois de 1 ano você compra ali com uma milhagem já alta, elevada, aonde o teu carro, com essa milhagem, já começa a desvalorizar muito. Então, consequentemente, assim, você passa a ter um carro que você não pode se desfazer, porque ninguém vai pagar o que ele vale. Você tem que pagar agora para uma pessoa levar o carro. É porque eu pretendo ficar com o carro, mas mesmo assim, foi uma surpresa para mim muito grande essa questão do carro. Então, quem vier para cá, sugestão, gente, procurem com tempo, procurem com cautela. Tem uns lugares aqui chamado Bairri Payri. Pague aqui, compre aqui. Hoje, se eu tivesse chegando aqui, talvez eu ia olhar com mais carinho para esses locais, aonde todos os dealers, todas as lojas falam para você não ir lá. E hoje eu entendo o porquê. É porque justamente o dealer vai ganhar dinheiro dessa forma. É que sinal que os carros do Bairri Payri são bons, são melhores, é melhor você comprar lá? Não estou dizendo isso, jamais vou dizer. Eu só estou dizendo que eu olharia hoje com mais carinho. Então, se você quiser vir e olhar com esse carinho que eu não olhei para lá, talvez com o dinheiro que você dê de entrada num dealer, você compra um carro lá e saia de lá sem prestação nenhuma. Isso é possível. Conhecemos gente, inclusive. Uma cliente dela comprou um carro, comprou um Honda, antiguinho, velhinho. Ela comprou $3.500. Anda para cima e para baixo. Bem velho. Bem velho. Velho 2010. Tem gente no Brasil com um carro desse chamando de novo, tá? Então é só para você ter uma ideia. Então, assim, vale a pena dar uma olhada com carinho, tá? Então, assim, carro, não indico loja nenhuma. Gente, atenção. Tem boas pessoas aqui. Eu conheci alguns youtubers aqui. Gente bacana, coração bom. Mas lembre-se, gente, eles trabalham para a maioria dessas lojas. Ah, compre carro aqui. Gente, propaganda. Vem aqui que você vai comprar com o seu passaporte. Realmente você compra, dando uma entrada alta e pagando um juros absurdo.
num carro velho. A Ou às realidade é vezes, essa. ou às vezes até te deixa, você vai achar que foi bacana da pessoa. Vai falar assim, eu deixo você financiar a sua entrada. Por exemplo, se a entrada é de 5 mil, deixo você parcelar. Cada mês pode acontecer também. Mas é porque essa pessoa já sabe que o carro que está vendendo, ele vale muito a menos do que ele está te passando. Entendeu? Então você iludido e desesperado, está aqui precisando e querendo o carro, tu acaba aceitando. Gente, só para concluir essa parte do carro. $5.000 que eu dei de entrada no carro, eu saí da loja devendo o preço, devendo o financiamento do preço que estava na placa do carro. Só para você ter uma ideia. Eu nem lembro quanto foi o carro. Eu comprei o carro que cabia no bolso. Então o carro estava lá, por exemplo, 16 mil. 16 mil. É. Então eu vou dar 5, o que tem na minha cabeça? Estou financiando 11. Aí tu sai de lá com financiamento de 15.900. Para onde foi teus 5 mil? É assim que funciona. Cara, tem emplacamento, vão emplacar, vão botar seguro, vão fazer tudo. Teu carro já sai prontinho da loja, lá do dealer. Mas é assim que funciona. Uma coisa que eu não falei, é bom você ter falado isso até pra gente balizar. Seguro, gente, relativamente barato aqui. A gente pagou durante um ano na Flórida, onde a gente morou, um seguro de $148 por mês. E 148 quando eu acrescentei o segundo carro que a gente veio a comprar só em agosto, setembro. Então antes eu pagava 120, então era 120 pagando por mês. E um carro depois 148. Mas assim, gente, tem umas coisas aqui em questões de colisão de carro, se você se envolver numa batida, é bem delicado. Esse seguro que eu fiz era um seguro muito básico, inclusive eu havia pedido para mudar, a seguradora não mudou, me deu um feedback de que havia alterado, por recomendações que eu recebi aqui. Então, quem quiser saber mais sobre recomendação minha, sobre seguro, o que fazer, o que não fazer, dá uma ligada, manda uma mensagem. Manda uma mensagem que eu vou ter o prazer em falar. Só para vocês terem uma ideia, dos 148 que eu pagava na Flórida, aqui, o mínimo, eu não consigo pagar menos do que isso. O seguro mínimo no Texas, porque tem diferença de estado, aqui eu vou pagar $450, mínimo, tá? E eu provavelmente devo aumentar minha cobertura, porque essa é a cobertura mínima. Então, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, vale a pena. Então, quiser saber um pouquinho mais, manda uma mensagem aí que a gente responde. Beleza? Mas, vamos falar de coisa boa. Bora. Enfim, o que a gente tanto esperava, chegou o momento. Casa estabelecida, carro estabelecido. Vamos passear, né? Bora. Vamos para Disney. E aí, deixar ela falar um pouquinho de como foi essa experiência da gente chegar na Disney para a gente então fazer o nosso passe anual. Fala aí, amor, tem diferença entre pagar um parque e pagar um passe anual sendo morador da Flórida? Nossa, tem diferença? Muita. Por exemplo, eu não sei o valor atualizado, mas hoje se você vai para um parque e você vai pagar um ingresso, por exemplo, avulso, são a média de $130, $140. E enquanto passe anual, você paga, acho que a gente deu quanto de passe anual? Acho que foi $500. Eu, pela pouca lembrança que eu tenho, foi em torno de $500. Então você paga $500 de entrada, isso em relação a nós três. E detalhe, isso que eu falei que você paga de 120 a 130, né, por pessoa. Isso é por pessoa. Então, se você vai em um único parque, você já gastou ali mais ou menos uns $450. Entendeu? Eu tô me baseando assim, eu, Thiago e Beatriz. Fora o estacionamento, né? Fora o estacionamento. Então, quando você faz o passe, ele já está incluso o estacionamento, está incluso os 4 parques da Disney e nós ainda incluímos o parque aquático. Então, ficamos com 5 parques, o estacionamento e ainda ganha acho que 30% de desconto. 15%, 30%, teve um negócio desse, Ganha né? uns 30% de desconto em tudo que você for comprar dentro do parque. Alguns restaurantes. Resumindo esse benefício que ela falou, se uma família, um casal com um filho, chega aqui para passar um dia no parque, ele vai desembolsar no mínimo, eu acho que é $149 a entrada hoje. É isso que eu não lembro. 149, então você vai pagar aí arredondando 450 de entrada. Até porque ele tem as taxas. Esse é o valor cheio, fora a taxa que é em cima de tudo. O valor cheio no caso não, o valor do ingresso. Do ingresso. Fora que aqui o imposto é por fora, então você vai pagar 6% desse valor. 6,5%, imposto da Flórida. Então, uma família chegando hoje para passar um dia na Disney, um único parque, vai pagar aí uma família de 3 pessoas vai pagar $450 de entrada
mais 30 de estacionamento. Então paga $480 para ficar um parque durante um dia e nada mais. Agora, se você é morador da Flórida, se você tem um comprovante de residência da Flórida, você dá aí aproximadamente $500 de sinal, e você faz um passe anual, tendo direito a ir a qualquer dia que você quiser nos 4 parques da Disney, e vai pagar aí em torno de $60 a $70 por mês. Acho que 84 No aqui. nosso caso, a gente paga 81 porque a gente adicionou o parque aquático. Uma coisa que eu me arrependo de não ter adicionado. Ele não se arrepende, mas eu me arrependi de não ter adicionado, que é ter incluído o passe, o negócio de tirar foto. Vale a pena, porque, por exemplo, nós não temos registro de nenhuma foto bonita, exceto selfie de nós 3. Bom, e já foi eu época... já sou bonito e você já é bonita. Não, e já foi época onde os fotógrafos tinham boa vontade, que na época, quando nós viemos, falava assim, foi até 2014, dá o seu celular, o fotógrafo tira foto, e ele vai tirar foto ali e tal, e você não compra foto, mas ele tira foto do seu celular. Então ele tirava foto, ok, mas acho que é tanta gente fazendo isso. Que o fotógrafo que cansou. hoje em dia, eles pegam a foto assim, o celular, até de qualquer jeito, corta a tua cabeça, corta o teu pé. Não é a mesma foto, entendeu? Eles, tipo assim, tira por tirar, sabe? Então tu vê assim a má vontade. Não, obviamente não tô falando que são todos, mas muitos acabam fazendo isso. Então vale a pena fazer o passe da foto, que são $100. Você não precisa fazer referente a cada uma pessoa, faz são $100. Então tu dilui isso. Ó. $100 o que, meu amor? $100 o passe, o negócio pra você adicionar. $100. Pra pessoa, tem razão. Como a gente dividiu em um ano, ia ficar $12, né? Eu fiz questão de $12 aí por mês. Mas assim, o que não falta é foto nossa e foto bonita, tá? E aí, fomos na Disney, passeamos, nos divertimos, vivemos aquela coisa toda encantada. Agora, chegou a hora da Bia estudar, né? Ai.